Na origem da colonização, Portugal buscava lucros na exploração colonial. Um problema central se fixava no trabalho. Para os indígenas, a terra era destinada ao plantio e à caça, tirando o suficiente para o consumo da comunidade. Eles não aceitavam o trabalho como o colonizador pretendia. Por isso, houve inúmeras resistências dos indígenas contra os colonizadores, lutas, fugas, mortes e incorporação pela força. Mas a saída encontrada pelos colonizadores para a mão de obra barata foi o tráfico negreiro. Além do plantio de gêneros alimentícios para consumo da própria colônia, houve a exportação do pau-brasil e de alguns produtos primários. O foco se deteve em uma unidade produtora, o engenho de açúcar. Uma polêmica importante sobre todo esse período se fixa na identificação do modo de produção. Por um lado, há autores como Werneck Sodré que defendem o modo de produção feudal, dominante em Portugal e no Brasil. Por outro, os que discordam e sustentam outros modos, comercial, capitalista, como Caio Prado e Celso Furtado. Na coroa lusa havia uma integração entre classe dominante e senhores feudais metropolitanos, e os senhores de engenho da colônia escravista. O que os senhores de engenho produziam era apropriado pelo capital comercial externo português, que tinha o monopólio sobre a produção. Os historiadores ressaltam a figura dos bandeirantes que estenderam as fronteiras do Brasil em busca de metais preciosos e aprisionamento de um número imenso de índios com as bandeiras. Acontece a Corrida do Ouro, que provocou a primeira grande corrente imigratória para o Brasil. Já a partir do Maranhão, penetra-se na Amazônia, inicialmente para as tarefas de coleta florestal e especiarias e, posteriormente, para a corrida da borracha. Para controlar a extração do ouro e diamantes, a coroa cria uma regulamentação rígida com dois sistemas, o do quinto e o da captação. Uma fase expressiva foi a das fazendas de café, na qual utilizou-se o trabalho escravo e também a mão de obra de colonos imigrantes. Estes eram, na maioria, italianos. O café, apesar de crises recorrentes nesse setor, foi o eixo da economia, principalmente em São Paulo. A implantação da industrialização envolveu diversas regiões, com ênfase no Distrito Federal, na época, o Rio de Janeiro. E em São Paulo, as máquinas eram importadas e em São Paulo os recursos também vinham basicamente da exportação do café. O ramo industrial mais importante naquela época foi o têxtil, com acento aos tecidos de algodão. Com a necessidade crescente de indústrias de base, ferro, aço, cimento e equipamentos e máquinas, produtos dependentes de importação, iniciou-se um período de incentivo a este tipo de indústria durante a Primeira Guerra Mundial e na década de 1920. Depois de 1930, com o processo de substituição da importação de produtos manufaturados pela produção interna, o Brasil passa da etapa agrícola para a industrial. Com as quedas nas taxas de crescimento no período da Segunda Guerra Mundial, o Estado teve papel decisivo nos investimentos públicos em infraestrutura, como o caso de Volta Redonda e da Companhia Vale do Rio Doce. No Rio Grande do Sul, na primeira metade do século XX, aconteceu uma diversificação regional, também por influência dos imigrantes, que passaram a produzir vinho e a instalar frigoríficos ao lado do charque, do fumo e do arroz. Um fator de riqueza aconteceu na Amazônia, graças à borracha, que adquiriu impulso a partir de 1880, basicamente pela disseminação do automóvel, que acarretou uma onda de migração para aquela região. Cerca de 110 mil pessoas entre 1890 e 1900, sobretudo do Ceará. No entanto, em função das pragas nas plantas, houve uma derrocada. Um dado a ser notado diz respeito às relações internacionais do Brasil na esfera econômico-financeira. A partir da independência, houve uma entrada de empréstimos externos destinados ao financiamento da infraestrutura de portos e ferrovias, à valorização do café e a cobrir a dívida. Em 1928, tínhamos a maior dívida externa do continente latino-americano.
Ou melhor ainda, no período militar, buscou-se acelerar o crescimento econômico do país com os planos nacionais de desenvolvimento. Como a poupança interna era muito limitada, apelou-se para os empréstimos externos, o que aumentou a dívida externa pública e privada. No fim de 1978, a dívida externa era de 43,5 bilhões de dólares, mais do que o dobro do nível de 3 anos antes. A dívida interna começava a pesar pelo mecanismo da correção monetária e pelo pagamento de juros elevados, comprometendo o orçamento da União. A indexação anual dos salários, isto é, a sua correção apenas de ano em ano, contribuía para agravar o descontentamento dos assalariados. O pagamento da dívida exaure o país desde aqueles tempos, sendo motivo de intensas discussões entre as forças sociais. O período 1969 a 1973 ficou marcado pelo milagre econômico, traduzido por elevado crescimento econômico com taxas baixas de inflação, beneficiando-se de amplos recursos na economia mundial, forte expansão do comércio exterior e crescimento da arrecadação de tributos por parte do governo. Tudo isso na ótica do desenvolvimento capitalista associado, que teve como contrapartida o afastamento dos programas sociais. A distribuição da renda foi adiada para depois que o bolo crescesse. E o aumento da poluição, caracterizado pela ausência de visão ecológica. Um fator demográfico a ser destacado nos últimos 70 anos é o surto forte de urbanização. Já em 1980, a maioria da população brasileira era urbana, 51,5%, quando em 1940 apenas 16% dela habitava nas cidades. Em linhas gerais, ao longo do período 1950 a 1980, a tendência ao declínio dos ramos tradicionais se acentuou. Salientemos a queda dos bens de consumo não duráveis, como, por exemplo, alimentos e bebidas, no valor da produção industrial, por outro lado. Cresceram os demais, em especial os bens de consumo duráveis e os de capital. O setor de ponta dos bens de consumo duráveis foi a indústria automobilística, que passou a representar em torno de 10% do PIB. Duas questões mobilizaram os governantes na década de 1990 e mesmo antes: os desequilíbrios na balança comercial e na inflação. O aumento dos latifúndios e dos oligopólios provocou o surgimento de conflitos entre grandes proprietários e poceiros e sem terra, de uma crise geral nas pequenas e médias propriedades e de aumento da miséria. Um dado expressivo está na participação do capital estrangeiro, tanto nas aplicações em bolsas quanto na complementaridade com o capital privado nacional, por exemplo, no setor de autopeças. Em 1991, considerando as vendas, dentre as 15 maiores empresas privadas, apenas 2 eram brasileiras. Nas últimas décadas, principalmente, cabe uma referência às imposições de agências internacionais, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, com profundo impacto na condução da economia nacional. As agências internacionais surgiram principalmente devido ao processo de globalização neoliberal. Suas propostas adquiriram aceitação geral pelos governos. A globalização neoliberal é caracterizada pela saída do Estado das políticas sociais, pela privatização de empresas públicas, pelo domínio do capital financeiro, pela reestruturação produtiva e pelo desemprego estrutural. Os últimos governos do Brasil aceitaram as medidas das agências internacionais no plano macroeconômico e seus efeitos podem ser constatados nos índices de preços, juros altos, apoios a bancos e empresas falidas. Nos últimos anos, tem ocorrido um aumento do agronegócio, das exportações e uma melhoria relativa em alguns indicadores sociais, como na queda das taxas de analfabetismo, porém, em um cenário crescente de concentração de renda que tem aumentado as desigualdades sociais no país. Pense nisso.
E no programa de hoje vamos receber o professor Josué Modesto para conversarmos sobre formação econômica do Brasil. Mas antes, fomos às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Vejamos o que elas dizem. O que você entende por trabalho escravo? Trabalho escravo, para mim, é aquele onde o indivíduo oferece o serviço, ele, na verdade, não é pago por isso, porque ou ele é pago de um jeito falso, onde aquilo que ele está fornecendo, na verdade, está sendo sanado, estão sendo sanadas as dívidas que foram criadas para ele. Acontece muito com trabalhadores rurais, por exemplo, que só para ter o direito de plantar, só para ter o direito de usufruir, ele já cria uma dívida onde o pagamento pelo serviço nunca supre a dívida. Isso é uma maneira de trabalho escravo. A gente hoje tem as profissões e a gente merece lutar para conquistá-las e ser remunerado por isso, porque precisamos de dinheiro para sobreviver. Então, para mim, é uma via de trabalho escravo. O trabalho infantil, para mim, também é trabalho escravo. O trabalho escravo é um trabalho forçado, né? Basicamente seria isso. E é o que a gente também percebe. A própria carência das comunidades faz com que esse trabalho seja algo real aqui no Brasil, né? A gente tem muitos exemplos disso. Pessoas que viajam, inclusive, para outros estados com a esperança de ter uma vida melhor e, quando chega lá, passa a sofrer mais do que no seu estado de origem, né? Com essa questão do disfarce, vamos dizer, um trabalho disfarçado, né? Mas, na verdade, é um trabalho escravo. Trabalho escravo a pessoa é obrigada a trabalhar em condições miseráveis, com recompensas miseráveis, e a pessoa também não tem solução, não tem para onde recorrer, não tem quem a defenda, não tem voz para lutar. A escravidão é impotência. Por trabalho escravo, um trabalho que você não tem condições de ter qualidade de vida. Entendeu? Tanto na economia, no ganhar o dinheiro, quanto nas condições também, tanto no tratamento. É muito diferente como eles tratam. Bem, trabalho escravo, na origem, seria o trabalho em que eu não tenho parcela de nada no contrato. Eu sou apenas um ser para ser explorado no meu trabalho mesmo, não tenho direito a uma remuneração, a uma premiação. Acredito que seja isso. Hoje em dia não é muito diferente, porque a partir do momento que você se submete a uma condição de trabalho que você ultrapassa as 8 horas semanais, as 8 horas diárias de trabalho, as leis da CLT, se eu não me engano, da Constituição, das leis trabalhistas. Tudo isso, quando você já se submete a condições muito abaixo disso, que você recebe algo que não gratifica de fato você como deveria, isso já, sim, pode ser considerado um trabalho escravo. Trabalho escravo é aquele trabalho que você não é compensado. Trabalho escravo, na sua total conceituação da nomenclatura, são pessoas que trabalham sem ter seus direitos garantidos. São pessoas que trabalham sem direito à alimentação, sem direito a salário, sem direito a horas regulamentadas pela CLT e que não conseguem se sentir, de certo modo, parte da sociedade. Eles estão à margem. Foram marginalizados sem terem direitos e sem ter os deveres, que toda essa situação lhes pode ser favorecido. Tá? Então, direitos e deveres não existem, são pessoas sem nenhum orgulho próprio, porque isso lhes foi tirado, tá? E, infelizmente, é o que acontece mais, sem fiscalização dos órgãos responsáveis. Nesses 500 anos da nossa história, as desigualdades sociais são resultante do modo de produção da nossa economia? Eu acho que também existe um fator político que interfere diretamente na economia, né? A gente tem na história uma série de intercorrências decorrentes exatamente da má gestão dos políticos, né? Então, de alguma forma, eu acho que tem a ver também, né? É um adendo, né? Eu acho que é um acréscimo também isso aí. Cada um vive de acordo com o que tem, mas se cada um tivesse mais
soubesse aproveitar mais as oportunidades, eu acho que a gente poderia crescer como pessoa e economicamente. Eu acho que iria influenciar bastante saber como gastar o dinheiro, saber em que empregar o dinheiro, essas coisas. Sim, desde as revoluções industriais sempre pagaram menos as crianças, as condições de trabalho também das mulheres e também dos homens, mas principalmente as mulheres, porque eles achavam que podiam pagar menos e sempre foram mais exploradas, assim como as crianças, sempre foi assim. Acredito que a economia ela é só um dos vários ingredientes envolvidos, tá? Porque a economia ela é apenas uma parte. Por quê? Não existe economia sem quem a produz, sem a mão de obra operária, tá? A economia ela é um ciclo e ela faz parte de todo outro processo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Cidadania em Debate. O tema do programa de hoje será Formação Social do Brasil. E o nosso convidado é o professor Josué Modesto. Professor, prazer enorme tê-lo aqui nesse programa que tem o objetivo de passar uma informação de qualidade para a população. E o nosso objetivo aqui é que tenhamos a cidadania plena e tenhamos a população assumindo o seu protagonismo. Então, o nosso tema, o senhor é uma pessoa com bastante conhecimento na área e podemos então conversar. Um prazer enorme tê-lo aqui no programa. Prazer é meu, doutor Everson. Estamos às ordens. Tudo bem. Veja só, no processo de formação do povo brasileiro, no processo de formação da nossa nação, o que caracteriza nesse processo fundante é todo um modo de produção que vai desaguar nessa realidade que estamos hoje. Então é importante que a gente deixe claro para os nossos telespectadores que vamos contextualizar aqui nessa nossa conversa a realidade que temos hoje. E por quê? Isso aconteceu por acaso? Qual a influência da nossa história nesses 500 anos que fez com que chegássemos a essa realidade de muita desigualdade, de injustiça social? Qual foi o processo social responsável por tudo isso? Muito bem. Para tentar ser um pouco mais sintético, já que a história é longa, para não tratarmos de 500 anos, nós poderíamos dividir a história mais recente do Brasil em dois períodos muito distintos. De 1930 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu entre todas as economias do mundo. O crescimento médio anual desse período de 50 anos foi de 7% ao ano. Claro, cada ano oscilou, teve períodos de crise. Então o país cresceu, se industrializou, se modernizou. Desde 1980 até hoje, nós temos crescido a taxas medíocres, comparáveis à média internacional. Mas, enfim, nós não estamos mais nos aproximando dos países mais desenvolvidos como estávamos de 1930 até 1980. Outra coisa marcante, né, nesse período de 1930 a 1980 é que nesse período foram produzidas as obras mais importantes sobre a interpretação do Brasil. Especialmente é muito interessante a chamada geração de 1930, onde os três grandes pensadores do Brasil, bom, essas listas, claro que são um pouco arbitrárias, mas entre os historiadores econômicos normalmente se caracteriza como os três grandes pensadores: Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Todos da geração de 1930. E nós vamos falar rapidamente quais foram as contribuições de cada um deles para compreender o Brasil moderno, esse Brasil do século XX, século XXI. E na década de 1950 nós tivemos dois outros pensadores também muito importantes, de certa forma sucessores desses três pioneiros. Celso Furtado, nordestino aqui da Paraíba, que se notabilizou pela caracterização do subdesenvolvimento, do projeto de desenvolvimento nacional, é o grande economista desenvolvimentista do Brasil. E um outro pensador, esse político, né, pensador da história política, Raimundo Fauro, que hoje está cada vez mais na moda porque o conceito dele
estamento burocrático patrimonialista reflete muito, é muito interessante para compreendermos a crise atual do Brasil. Ele tem sido citado recorrentemente por vários analistas, lembrado como uma chave para explicar a crise político-social do Brasil mais recente. Mas voltemos aos pensadores da década de 30. Caio Prado Júnior, qual foi a grande contribuição de Caio Prado Júnior? Foi a ideia do sentido da colonização. O Brasil é um país diferente, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental, porque ele é produto de uma determinada colonização. A colonização de exploração, certo? A colonização feita por empresa mercantil. Certo? Então, nesta colonização, a colônia servia aos interesses da metrópole, né? Então, o Brasil, como colônia de Portugal, só poderia exportar para Portugal e importar de Portugal. E os lucros gerados, em boa parte, eram apropriados pela metrópole Portugal e depois, de certa forma, redistribuídos pelo mundo. Então, essa é a ideia de o sentido. Além do sentido, para viabilizar essa empresa colonial, essa empresa comercial da expansão europeia, o Brasil foi estruturado com um latifúndio, certo? Com grandes propriedades rurais. Certo? Não era uma colonização, a terra não era apropriada para produzir bens para a população que aqui existia, mas para produzir bens a serem exportados para as metrópoles, para o centro econômico mundial. Então, a nossa economia era estruturada para produzir açúcar, café, cacau, fumo, todos voltados para a exportação, em grandes propriedades, em latifúndios. E quem trabalhava no latifúndio? Os escravos, certo? Especialmente escravos africanos. Então, esta formação econômica, é o que diz Caio Prado Júnior, isso marca profundamente a história brasileira e vai criando uma população que é, de certa forma, excedente, desnecessária para a empresa colonial, uma população que não se integra ao desenvolvimento, ao contrário das colônias de colonização, como era o caso das colônias de povoamento, como era o caso dos Estados Unidos, do norte dos Estados Unidos, onde se leva ao desenvolvimento. Essa é a grande contribuição de Caio Prado Júnior, que tem desdobramentos até hoje, tem uma série de historiadores que têm revisitado esse tema e aprofundado esse tema. O outro grande pensador do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, ele fez uma abordagem, digamos assim, mais cultural, mais social, certo? E ele, no livro dele, Raízes do Brasil, ficou célebre pela caracterização do Brasil como povoado pela população brasileira como sendo o homem cordial. O termo, aliás, até provocou muitos equívocos. Homem cordial para alguns, especialmente para os que não leram de fato o livro Raízes do Brasil, parece que são homens cordatos, homens bem educados, pacíficos, etc. Mas cordial, Sérgio Buarque tentou explicar depois, quando viu que isso provocou certos equívocos, no sentido de que pessoas que levam as relações pessoais ao nível da sociedade. Quer dizer, pessoas que não levam a objetividade, a racionalidade, a impessoalidade, certo? Nos seus relacionamentos. Certo? Então, esse homem que é cordial, ou seja, que aos amigos tudo, aos inimigos a lei, aos amigos tudo é permitido, e aos outros, aos indiferentes também nada é permitido. Certo? Então, enfim, ele chama a atenção da dificuldade de desenvolver o Brasil como uma sociedade republicana, no sentido de direitos universais, porque nós desenvolvemos, a partir dessa estrutura que Caio Prado Júnior descreveu, de uma sociedade hierarquizada, de uma sociedade de grande exclusão da maior parte da população. Por outro lado, essa ideia de alguns têm direitos, os que são os meus amigos, os outros não têm direitos nenhum, certo? Essa é a cordialidade, no sentido de que
é o sentimento de pertence, é meu amigo, é meu parente, é meu aderente, e os outros não são cidadãos. Enfim, aliás, não existe cidadão neste conceito. Certo? Finalmente, Gilberto Freire, pernambucano. Gilberto Freire tem uma obra que também marcou muito toda a geração, até hoje é muito importante, mas é o mais otimista entre os três, dos três. Ele, em Casa Grande e Senzala, ele aborda a sociedade brasileira, essa mesma sociedade escravista que Caio Prado Júnior estudou, que Sérgio Buarque também, enfim, que vinham sendo estudados, aliás, anteriormente, até no século XIX, por Joaquim Nabuco, por exemplo, no livro Abolicionismo, que é um livro fantástico, que mostra o impacto, as consequências da escravidão sobre a economia, sobre a sociedade brasileira. E Gilberto Freire volta a isso e estudou nos Estados Unidos com um antropólogo, foi orientando de um antropólogo alemão, Franz Boas, um antropólogo culturalista, e criou uma imagem muito interessante do Brasil. A ideia de que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da África do Sul, as relações étnicas, raciais, não foram tão cruéis, não foram tão cruas, certo? Ele, aliás, cria uma imagem de uma escravidão mais amenizada, mais adocicada, adocicada porque estava nos engenhos, adocicada porque essa é uma ideia que ele traz, que isso seria uma característica dos colonizadores portugueses. Então, mas qual é o impacto, qual foi a relevância da obra de Gilberto Freire naquele contexto, naquele momento da década de 30? É que o Brasil tinha um trauma desde o século XIX que dizia assim, entre outras coisas, dizia: o Brasil nunca será desenvolvido porque é produto da miscigenação, de que tem uma contribuição muito importante de índios e de africanos, e civilização e desenvolvimento é monopólio do mundo branco, dos europeus, do mundo ariano, etc. Enfim, essas ideias racistas, certo, que eram, digamos assim, eram tidas no século XIX, na segunda metade do século XIX, depois de Darwin, onde o evolucionismo passou para o pensamento social, passou a ser entendido como fatalidade, certo? Como destino inexorável, certo? Então, quem não tinha grande população europeia não seria civilizado, não seria desenvolvido nos termos que utilizamos hoje. Pois bem, Gilberto Freire quis mostrar, não, o Brasil é um país mestiço, mas isso leva ao desenvolvimento, levou a maior harmonia social, e como o país estava crescendo muito entre 30 e 80, o período que ele conviveu, de certa forma, a ideia que o Brasil é uma democracia racial foi referendada por analistas estrangeiros e passou a ser um pouco uma ideologia oficial do Brasil. Sabe? No Brasil não tem racismo, ninguém é racista e nós não temos discriminação racial. Só mais recentemente, com a emergência, um certo fortalecimento do movimento negro, é que há uma grande denúncia do racismo brasileiro, da sutileza do racismo brasileiro. Não é igual, digamos assim, o racismo dos Estados Unidos ou da África do Sul, mas não deixa de ser discriminatório, etc. Mas, enfim, a obra de Gilberto Freire levou a essa mensagem de que nós tínhamos uma sociedade mais adaptada ao desenvolvimento, que era motivo de orgulho e não de envergonhamento do Brasil em relação aos outros, né? Muito pelo contrário. No período, enfim, novamente, na década de 60, 70, nos Estados Unidos estavam em grande conflito e no Brasil, aparentemente, não tinha conflitos raciais tão graves. Bem, na década de 50, né, a partir desses três grandes, nós voltamos chegamos aos dois grandes pensadores da década de 50, do final da década de 50, né? Celso Furtado, com o livro Formação Econômica do Brasil, que retoma muito das ideias de Caio Prado Júnior e diz assim: o Brasil, para ser um país desenvolvido, ele precisa internalizar os centros de decisão sobre o investimento.
Isso se faz com industrialização. Então foi o grande teórico da industrialização, dizendo assim, olha, só será desenvolvido se industrializar. Bom, como ele conviveu no período de grande industrialização do Brasil, então parecia que estávamos na trilha do desenvolvimento. É óbvio que tivemos percalços. O golpe militar de 1964, acabando a democracia, foi um percalço. Celso Furtado advogava que para tornar o desenvolvimento sustentável era necessário fazer reformas de base, reforma agrária que amenizasse o poder do latifúndio, reforma agrária para incorporar aquela população descendente de escravos, dos excluídos, mesmo que não descendentes de escravos, foram excluídos do processo histórico. Isso, digamos assim, o regime de 64 afastou essa ideia reformista, mas o Brasil continuou crescendo muito, até mais do que em períodos anteriores. Então, a questão de o país está se desenvolvendo e se continuava otimista. Bem, Raimundo Faura, o livro Os Donos do Poder. Raimundo Faura tem uma visão muito crítica sobre o desenvolvimento brasileiro. E ele traz o problema de uma raiz histórica muito longínqua. Na realidade, da revolução, chamada Revolução de Avis, em Portugal, no século XIV em Portugal, quando a dinastia de Avis toma o poder em Portugal, e essa dinastia é dos grandes, que inicia o grande ciclo dos grandes navegadores, da grande conquista de Portugal. E ele mostra que em Portugal tem um caso muito singular. Foi o primeiro Estado europeu a centralizar, tem um poder forte da monarquia, subjugando os senhores feudais, e o monarca, o rei, ele próprio é uma espécie de empresário. Ele é o próprio patrocinador da empresa de colonização, de comércio. É um comércio que leva à fé cristã, mas leva à escravidão. É o padrão da escravidão dos mouros, a reconquista de Portugal, a reconquista na Espanha também da área dominada pelos muçulmanos. Então, leva essa guerra religiosa, certo? Até as costas da África, até a Índia, enfim, depois até a descoberta do Brasil, isso na figura do rei. Bom, o rei, certo? Para ter esse poderio todo, a Casa Real tem que ter um estamento, que ele chama do estamento burocrático patrimonialista. Ou seja, é um estamento a serviço do rei que não vê diferença entre o que é o público e o que é privado, porque o que é público é do rei, certo? Se alguém tem alguma coisa, é por concessão do rei, certo? E é interessante que ele traz essa figura da Idade Média, esse conceito da Idade Média para o Brasil, o Brasil getulista. Certo? Ele está escrevendo isso, ele escreveu isso em 1958, o livro Os Donos do Poder. Então, está ainda impressionado com a ditadura Vargas, com o retorno de Vargas ao poder agora nos braços do povo, né, na década de 50, com o queremismo e tal. E ele volta a insistir nessa ideia que o Brasil tem uma burocracia estatal, certo? Poderosa, que se perpetua, que tem os políticos dentro do aparelho de Estado, mas que tem uma incapacidade total de distinguir o que é público do que é privado, porque isso vem desde, digamos assim, das nossas antigas tradições lusitanas de que tudo se atribui a Getúlio Vargas, pode não ser dele a frase, aos amigos os benefícios da lei, aos inimigos o rigor, né, fora dos benefícios da lei. Mas isso é possível nessa concepção patrimonialista. Estamos conversando com o professor Josué Modesto, que é economista de formação, e o nosso tema é Formação Social do Brasil. Vamos dar uma pausa e voltaremos em instantes.
Estamos de volta com o programa Cidadania em Debate. O nosso convidado de hoje é o professor Josué Modesto e o tema que estamos conversando é formação social do Brasil. O senhor fez uma narrativa trazendo aqui vários estudiosos que situam todo o contexto de evolução histórica do Brasil. Vamos um pouco para o nosso processo de colonização, que o senhor já mostrou que é um processo diferenciado da colônia portuguesa em relação a esse momento de colonização que acontecia aqui na América e que nós temos um processo que vai resultar numa civilização heterogênea e complexa, por conta de tudo isso que até o próprio Gilberto Freire chama de equilíbrio de antagonismo, né? Porque se fez aqui naquele momento uma opção, por exemplo, pela atividade agrícola, né? Mas nós tínhamos um choque de culturas também, porque tínhamos aqui a prática da mineração, né? Tínhamos a prática da atividade pastoril e nós temos também choques de cultura, porque aí nós temos o colonizador português, temos a população nativa e depois com a vinda dos escravos africanos. Então, eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco esse momento da nossa colonização e essa característica própria da nossa colonização no modo de produção, né, na estratificação social, nesse início do nosso país. Olha, esse momento foi muito bem tipificado, já foi muito bem estudado, as suas consequências, é quase consenso, quase todos os cientistas sociais, os historiadores concordam que esta forma de desenvolvimento, chamemos assim entre aspas, leva a uma sociedade estratificada, a uma sociedade menos dinâmica, a uma sociedade que é pouco receptiva às inovações, certo? Que traz outras distorções, por exemplo, o desprestígio do trabalho manual. Certo? Quer dizer, ou do trabalho, da dedicação ao trabalho, que alguns analistas atribuem mais à questão religiosa, por exemplo, os países protestantes seriam, cuja população tem origem protestante, né, na reforma da Igreja Católica, teriam uma ética do trabalho mais presente. Porém, outros, e eu me inclino mais a aceitar esse tipo de explicação, outros dizem, bom, mas independentemente de que ética do trabalho o colonizador traga, se ele chega numa sociedade que é escravista, que é latifundiária, a ética do trabalho é subvertida. Veja o caso dos Estados Unidos. No norte, no nordeste, certo assim, lá nós temos aquela sociedade típica que Max Weber diria propícia ao desenvolvimento capitalista, receptiva às inovações, que cultiva o trabalho, a poupança, a parcimônia. E no sul, as mesmas pessoas, às vezes com a mesma fé religiosa, são latifundiários, que vivem do trabalho escravo, que não cultivam a inovação tecnológica, o pensamento, o pluralismo. Por quê? Porque a estrutura social é parecida com a brasileira e avessa ao desenvolvimento, né? Nos Estados Unidos isso foi resolvido, aliás, foi resolvido em duas etapas. Uma guerra civil, certo? Que aboliu a escravidão no sul dos Estados Unidos e nas regiões do oeste, e mais recentemente, na década de 60, que aboliu a segregação racial legalmente prevista, com separação de negros e brancos, afrodescendentes e brancos, como eles gostam de dizer. Então lá hoje tem uma sociedade mais inclusiva, mais harmônica, mas o Sul guardava esta aversão ao desenvolvimento, à inclusão social. O Brasil ainda guarda muito disso. Agora, eu acho que para nós também é importante lembrar o seguinte, é importante entender a origem histórica, mas lembrar, história não é fatalismo. História é importante para compreender o passado, mas é nossa responsabilidade, isso não deve nos servir como álibi, como pretexto para não mudar. E eu vejo até esse fatalismo muitas vezes sendo exposto e defendido por pessoas, já em função da origem do nosso processo de colonização, onde fala que o Brasil é assim porque nós tivemos aqui a escória, né? Tudo bem, nós tivemos a presença de nobres que não eram
constituiu a nobreza, vamos dizer assim, de primeira grandeza, eram muitas vezes nobres de títulos, e que vieram para aqui, mas vieram, tinham degredados, tinham os cristãos novos, que eram pessoas apenas que estavam nessa situação por conta da opção religiosa, né? Então não tem esse conceito, nem sobreviveria do ponto de vista da genética por 500 anos, se nós estivéssemos aqui e, aonde se saiba, nunca se provou que essa questão do roubado, mau caratismo, tenha conotações, tenha bases estruturalmente genéticas apenas que pudessem se perpetuar. Mas está nesse processo, né, muito mais envolvido. Nós temos as capitanias hereditárias, que o senhor falou do início da questão latifúndio, da atividade agrícola, e nós temos tudo isso centrado num patriarcalismo e essa visão patrimonialista do Estado, né? Eu, outro dia, assisti ao professor Carlos Brito, ao ministro Carlos Brito, ele dizendo que o patrimonialismo é um monstro que tem 3 cabeças, né, que evolui para o corporativismo, para a corrupção, para uma série de vícios que nós temos hoje na administração, em função desse vínculo com essa visão patrimonialista que já está desde o Estado. E uma outra coisa que eu insisto em fazer essa correlação, que o senhor falou a história do cidadão cordial, dessas coisas lá da nossa origem, dos vícios de proteção, né, aos amigos, né, e aos amigos do rei, né, tudo, e aos inimigos nada, remonta dessa época, por exemplo, o instrumento do foro privilegiado, da prerrogativa de foro. Quer dizer, vem desde essa época. Então, é importante que a gente discuta aqui no nosso programa esses vícios, esse contexto histórico, para que a população possa se apropriar de uma melhor capacidade para julgar a nossa realidade, para avaliar a nossa realidade. Então, eu gostaria que o senhor expusesse um pouco mais sobre essa visão patrimonialista, né? Uma sociedade estruturalmente patriarcal, escravocrata, mas com essa visão patrimonialista, onde até nessa época nós tínhamos o padroado, nós tínhamos até essa mistura da igreja com o Estado, né? E com essa visão patrimonialista. Eu gostaria que o senhor contextualizasse um pouco mais isso. Então, doutor Emerson, perfeito. Mas recapitulando, veja só, voltando àquela ideia de que, independentemente da população que iniciou a colonização, os países têm trajetórias distintas. Se prisioneiros, se degradados, se levasse necessariamente ao subdesenvolvimento, à atrofia da sociedade, a Austrália não seria um dos países mais desenvolvidos do mundo. A Austrália foi, ao início da colonização da Austrália, é exatamente uma colônia de prisioneiros. Prisioneiros que eram tanto criminosos quanto apenas vadios, enfim, órfãos que a sociedade inglesa deportava para longe, para essas terras distantes, e que começaram um processo de crescimento porque trouxeram as instituições da Inglaterra, as instituições mais afeitas ao desenvolvimento. Então, acho que, de fato, nós precisamos relembrar como foi a nossa Constituição histórica, dizer que ela tem impactos, até hoje são visíveis, certo? Quer dizer, as regiões onde o latifúndio se enraizou mais profundamente, você percebe que elas são menos desenvolvidas do que as regiões onde houve melhor distribuição de terra. Por exemplo, quem conhece o Rio Grande do Sul? Para nós nordestinos, o Rio Grande do Sul parece ser uma coisa muito homogênea, mas não é. A parte sul, certo, de grandes latifúndios, dos grandes estancieiros, não é tão desenvolvida quanto a parte norte, acima da serra, onde tem as grandes cidades industriais, como Caxias do Sul, etc., Santa Maria. Essas são as cidades que se desenvolvem mais, porque foram a região de menor presença, não presença do latifúndio, foi colonizada pelos europeus com pequenas propriedades, a partir de pequenas propriedades. É assim também se você olhar no Agreste, comparar o Agreste sergipano com o nordestino, de uma maneira geral, com o sertão e com a Zona da Mata. A Zona da Mata, não obstante ser a região mais urbana, mais desenvolvida, porque a presença das capitais, etc., mas você percebe que a estrutura social não é tão dinâmica quanto é a do Agreste, onde o minifúndio, onde o empreendedorismo termina tendo uma relevância. Compare Itabaiana, Campina Grande, Caruaru, todas essas cidades do Agreste que o grande geógrafo
pernambucano, nordestino, Manuel Corrêa de Andrade, caracterizou como zonas de transição, zonas de grande desenvolvimento. Então, agora, voltando ao nosso período, quais são os males de hoje? Certo? Bom, patrimonialismo, corporativismo, corrupção, porque porque é uma corrupção que é sistêmica, certo? Porque é uma corrupção que, temos que dizer, está também na sociedade. Certo? Eu me lembro, na universidade, há alguns anos, teve uma parte do movimento estudantil começou a fazer campanha dizendo assim, olha, vocês falam da corrupção, não sei o que lá, mas você se dá o direito de furar a fila no bandejão, certo? Você tem uma fila muito grande, etc, todo mundo quer ser atendido, todo mundo tem direito, e por que você tem o direito, se você se dá o direito de ultrapassar os seus colegas, isso não é corrupção? Certo? Isso não é ultrapassar o direito do outro que chegou mais cedo, está esperando, etc. Então, se nós começamos a aceitar, certo, como um jeitinho, como uma esperteza, como uma malandragem, na realidade, às vezes é um pouco hipócrita ficar pousar de muito chocado com certos hábitos, com certas coisas que ocorrem, digamos assim, nas classes superiores, se nós mesmos aceitamos ou somos coniventes. Então, acho que é um momento um pouco de grande reflexão, certo? Dizer assim, olha, é preciso mudar, mas é preciso mudar começando por nós, certo? O que é que nós podemos fazer para mudar também? Nós, cidadão comum, certo? Você tem sido correto no trânsito, no recolhimento dos impostos, etc. Ou você acha que só pode cobrar dos dirigentes, dos altos dirigentes, uma boa aplicação dos recursos públicos e está autorizado a não recolher os impostos que a lei prevê? Certo? Então, corporativismo é outro problema. Certo? Desculpe, doutor Emerson, mas eu acho que corporativismo, em determinado momento, as organizações corporativistas, sindicais, etc., tiveram uma importância imensa, ainda tem. Mas, quando se extremou, certo, o papel delas, elas, de certa forma, se apropriaram do Estado. Certo? Elas, de certa forma, estão reproduzindo este papel que o Raimundo Fauro diz do estamento burocrático que se descola da sociedade. Isso é muito perigoso. Hoje, eu acho que é uma das maiores ameaças ao nosso desenvolvimento socioeconômico. Inclusive, o Alain Touraine, ele inclusive eu tenho lido atualmente, ele fala do novo paradigma. Então ele mostra que nós estamos vivendo agora, nós tivemos um modelo político, econômico, e agora temos um que avança para o paradigma cultural, onde nós vamos ter uma sociedade onde fica difícil, pelo modo de produção, que não mais estratifica socialmente as pessoas, que nós tenhamos o fortalecimento dessas estruturas, né, sindicatos, de modo que tem que se readequar a esse novo momento, a essa nova... Mas o que nós estamos fazendo aqui no programa é contextualizar, é que as pessoas tenham a capacidade de entender algo que me chateava muito quando eu vejo, nós somos assim por conta da nossa origem, esse fixismo, essa coisa, o determinismo, né? Não existe isso, nós estamos discutindo aqui a evolução cultural, os diversos modos de desenvolvimento que tivemos aqui no Brasil, os choques culturais. É importante, eu vi outro dia algo que me marcou muito, é que a mulher indígena é praticamente a grande mãe brasileira, né? Por conta de como tudo isso evoluiu a partir da origem. E veja, quando esses colonizadores aqui chegaram, encontraram uma população nativa que, segundo alguns autores, variava naquela época de 5 até 8 milhões de indígenas aqui em nosso país. E que houve um choque cultural muito grande, por exemplo, do modo de produção que a colônia instituiu aqui para a gente, que era um modo de produção do trabalho rural, né? É um modo de produção vegetal, né? Em cima de questão de café, de uma série de coisas, e que na sua cultura o índio não estava acostumado a esse modo de produção. Isso dá um primeiro choque aqui, um choque cultural, e aí é quando os colonizadores começam a trazer os negros que já tinham uma experiência lá na África, na colonização da África, e trazem para cá e estabelecem de novo um outro choque cultural agora dos negros com os colonizadores portugueses e, por que não, também dos negros com os índios. E é assim que vai se construindo
né, a nossa nação, o nosso sentimento de Estado e de pertença a uma nação e a um povo, que a gente precisa conhecer bem as nossas histórias. Mas estamos sendo limitados pelo tempo, gostaríamos de agradecer por sua participação e suas considerações finais. Agradeço muito a oportunidade de falar nesse programa e como palavra final eu queria deixar exatamente essa ideia de que é importantíssimo estudar a história, mas a história não pode ser interpretada como inexorável, como álibi, como pretexto para não reagirmos, certo? Quer dizer, nós somos responsáveis, nós não podemos atribuir a responsabilidade aos nossos antepassados. Nós recebemos uma certa herança, tem uma certa herança, mas nós temos que construir um país melhor. E alguns países, é isso que digamos assim, é um pouco preocupante para o Brasil, alguns países que saíram mais tardiamente do que o Brasil, nesse processo de desenvolvimento, estão construindo sociedades inclusivas, desenvolvidas. Pensem, por exemplo, na Coreia do Sul. Certo? A Coreia era uma sociedade muito atrasada do ponto de vista econômico, né? Falando nesse sentido econômico mesmo, atrasada aí no sentido econômico, né? Bem mais pobre do que o Brasil até a década de 50, quando teve a guerra que separou o país em 2 estados. E hoje é um dos países mais desenvolvidos, teve problemas políticos, mas superou esses problemas políticos. É uma sociedade mais tolerante, mais desenvolvida, entre as sociedades mais desenvolvidas da Ásia. Então, e nós, que vínhamos num processo muito mais acelerado e provavelmente de maior inclusão, nós temos avançado muito no aspecto social recentemente, certamente, mas como economista eu me preocupo, acho que não é sustentável o que nós estamos fazendo hoje. Bom, os números mostram, né? Quer dizer, a economia parou de crescer, certo? Então não dá mais para continuar um processo de promessa de distribuição se o bolo não está crescendo, certo? Na minha geração, quando eu era estudante, se falava muito de um dilema entre crescer o bolo, primeiro crescer o bolo, depois distribuir. Parecia ser uma farsa. De certa forma era, mas hoje, de fato, o bolo não está crescendo, certo? Então, se ele não está crescendo, é difícil de distribuir novas parcelas. É necessário assegurar o crescimento econômico, as conquistas sociais e o fortalecimento da democracia. E esse é o nosso desafio, não é responsabilidade dos nossos antepassados. E é com essa mensagem e com esse desafio para que construamos o novo que nós encerramos mais uma edição do programa Cidadania em Debate. E você pode participar, acompanhar o nosso programa através do YouTube da TV Câmara e também pode contribuir, participar ativamente aqui do nosso programa através do e-mail programa-cidadania-em-debate@gmail.com e também através da nossa página no Facebook. Fica aqui o convite para o próximo programa. Até lá!